Não sei se vocês já ouviram falar de muros que foram destruídos na história. Alguém sabe de algum muro que foi destruído, que ficou na história? Estou a ouvir vários berlins. Babilônia, a Torre de Babel, para fazer referência à Torre de Babel. Mais algum muro? O muro de Jericó. Mais muros destruídos. Muros importantes destruídos na história. O muro de Jerusalém. O muro de Jerusalém, exatamente, o muro de Jerusalém une três grandes religiões do mundo, não é? pela sua importância. As pessoas vêm um pouco de todo lado para ir ver o muro de Jerusalém. Vocês acham que nós vamos falar hoje de que muro? Jericó. Jericó? Os muros que construímos à nossa frente. Hã? Os muros que nós vimos. A Sandra está a ter estudos bíblicos, ela já começa a conhecer um bocadinho. Então ela já vai lá para o fim. Não posso fazer perguntas porque ela já vai lá logo para o fim da mensagem, né? E não dá para eu passar o PowerPoint do lado inverso, né? Portanto, os muros da história. Nós temos o primeiro muro na história que nós temos é o muro de Berlim. Vocês já ouviram falar neste muro? Depois da guerra, em 45, a Alemanha ficou, vocês não conseguem ver mesmo. Para quem quiser, depois eu posso enviar o PowerPoint para casa ou alguma coisa assim, não façam esforços. Okay? Então, o muro de Berlim foi uma situação um bocadinho complicada na história da Alemanha, porque após a guerra, quando a Alemanha nazi se rendeu, a Alemanha ficou dividida em 4 partes, em quatro zonas, e estavam 4 países, digamos assim, a ocupar diferentes territórios. Tínhamos os Estados Unidos, Grã-Bretanha, tínhamos a França, mas também a União Soviética. E nós tínhamos 2 partidos, 2 alas, digamos assim, a governar, a tomar conta do território alemão, uma área comunista e outra área capitalista. E vocês sabem que essas 2 coisas não funcionam muito bem. E depois chegou um momento em que decidiram construir um muro. E esta decisão veio da parte da Alemanha Oriental, que queria se livrar dos ocidentais. Portanto, para impedir que os fascistas viessem e que conquistassem o terreno, então eles decidiram criar um muro em Berlim, portanto, que dividia Berlim em 2 partes, a parte oriental e a parte ocidental. Isto foi feito em 1961. Eu não sei essas datas de cor, vocês têm isso no PowerPoint, não é importante essas datas. Este muro durou ainda durante algum tempo, não é? Quase 3 décadas. Este muro esteve ali a separar os alemães, da parte oriental, daqueles que são da parte ocidental. Diz-nos a história que este muro tinha cerca de 66 quilômetros e meio. Não sei se estão a imaginar bem a extensão do muro, mas era um muro ainda bastante considerável, não é? E este muro tinha cerca de 302 torres de observação. Ou seja, era um muro bastante vigiado. E para além disso, tinha cerca de 127 redes metálicas com eletricidade. Quem quisesse atravessar o muro teria também que lidar com o choque elétrico. Para além dos militares que estavam ali a postos e que patrulhavam aquela região com cães. Ou seja, um muro completamente impossível de transpor. E para além disso, os militares tinham uma ordem que foi conhecida na história como a Ordem 101. Por quê? Porque esta ordem dizia que os militares tinham autorização para atirar em qualquer pessoa que tentasse ultrapassar aquele muro. Este muro dividiu
duas alas, a Alemanha Democrática da Alemanha Federal. Dois partidos a disputar-se. Como já vos disse, o objetivo é impedir a invasão dos fascistas no lado comunista da Alemanha. Esta imagem deveria mostrar mais ou menos como é que estava estruturado o muro. Vocês estão a ver que tinha duas partes aqui, e entre essas duas partes do muro nós tínhamos o exército com cães que andavam constantemente a vigiar para impedir que as pessoas passassem do outro lado. Esta foto já é uma foto que mostra o muro. Aquela era apenas um desenho, aqui já é o muro mesmo na realidade como é. Hoje em dia nós temos turistas que vão a Berlim para ver o que sobrou do muro, não é? E as pessoas gostam de passear por ali e tornou-se uma das coisas mais importantes, não é? na Alemanha. O que é interessante e ao mesmo tempo chocante nesta questão do muro é que cerca de 136 pessoas foram mortas a tentar atravessar o muro, passar do outro lado do muro. 200 pessoas ficaram feridas e cerca de 300 pessoas foram presas por tentativa de passar do outro lado do muro. Além desse problema que nós temos aqui das pessoas que foram mortas, feridas e presas, nós temos aqui uma outra barreira que foi a separação de dezenas de milhares de pessoas, de famílias e amigos, não é? Cada um ficou a viver de um lado da fronteira e não podia haver mais contacto. Havia apenas uma única passagem e essa passagem era para os estrangeiros que viessem, não é? Turistas que quisessem passar, porque isto fomentava a economia, o desenvolvimento da economia da Alemanha. De resto, não havia permissão para passar por outro lado. Foi um grande marco na história, quando em 1989, quando eles estavam ainda a negociar o processo de paz, não é? A fazer a negociação para que o muro pudesse ser destruído. Quando a notícia saiu que eles já podiam passar de um lado para o outro livremente, a própria população do lado oriental acabou por ir destruir o muro, não é? E vocês veem aqui que o muro depois foi demolido oficialmente um ano mais tarde, não é? Portanto, a população estava ansiosa para quebrar aquele muro e poder rever os seus familiares que há 28 anos não viam. Não é? Uma história que para nós é interessante, mas na Alemanha foi algo de bastante triste. Não é? Uma coisa que eles não gostariam de viver outra vez. Não é? Em Israel nós temos um muro. Esse muro chama-se também o Muro da Cisjordânia, porque Israel também se protege dos outros povos. Aquela terra que para muitos é a Terra Santa, é um pequeno território, mas bastante disputado pelos países vizinhos. E então existe também um muro que foi construído em 2002 e está ainda em fase de execução. Este muro parece que não vai terminar, porque há sempre tentativas até hoje de outros povos conquistarem a parte de Israel. E Israel tem uma desculpa, diz, para evitar ataques terroristas, nós vamos construir o muro. E o mais interessante em Israel é que, esta foto do muro, o mais interessante é que quando nós vamos a Jerusalém, a capital de Israel, nós vamos ver que uma parte de Jerusalém é ocupada pelos palestinos. E eles, para terem acesso a este muro, que foi apenas um pedaço do muro oriental do Templo de Jerusalém que sobrou, para terem acesso a esse muro, eles precisam passar por um túnel. Só que o túnel tem os soldados, tem uma cancela no meio, e tem os soldados, de um lado os soldados de Israel, e do outro lado os soldados da Palestina. E durante o dia, os turistas podem passar de um lado para o outro, e passam sem qualquer problema, mas os palestinos, eles conhecem pelo cheiro. Os israelitas estão ali, o exército, e quando um palestino vem,
De repente está tudo calmo e vê-se aquela agitação e alguém já foi preso, já foi levado e é um estado crítico. Não é? Portanto, a vigilância em Jerusalém é 24 sobre 24 horas. A razão de ser disto tudo, a disputa pelo território sagrado. Portanto, um muro que separa povos, separa várias nações. Recentemente nós ouvimos falar nas comunicações sociais de um outro muro. Qual é que é este muro? Eu chamo do muro de Trump. Não é? Porque isto não é o muro do México, porque o México não quer ter muro. Não é? Os mexicanos querem derrubar o muro que já existe no México. O Trump pensa construir um muro, mas não é porque não exista. Ele quer fazer um mais comprido, mais alto e impossível de transpor. Esta é a preocupação dele. Para quê? Com a alegação de evitar a imigração clandestina. Os mexicanos arriscam a vida para conseguir atravessar, ir para os Estados Unidos e conseguir uma vida melhor. O que eu tenho aqui são exemplos, são protótipos. Os Estados Unidos já estão com estas propostas e agora vão escolher que tipo de muro é que vão construir. Não é? Estamos na fase do projeto, mas a decisão de Trump parece ser uma decisão bastante firme. Para ele é necessário que haja um muro para evitar que os mexicanos passem para o outro lado da fronteira. Só para vos falar aqui de alguns muros que nós conhecemos da história. Será que na Bíblia nós temos algum muro? Nós podemos encontrar muros na Bíblia? Será que Jesus teve que mandar construir algum muro? Ou destruir algum muro que já existia naquela altura? Ele construiu ou destruiu? Então vamos abrir o livro de Efésios, no capítulo 2, e vamos ver os versículos 14 até o versículo 16. Diz assim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Este texto tem sido mal interpretado no mundo inteiro. Dificilmente as pessoas nas religiões cristãs olham para este texto e percebem realmente o verdadeiro significado deste texto. Muitas pessoas têm procurado este texto por causa da menção que diz aqui: desfez na sua carne a lei dos mandamentos, para dizer que os mandamentos deixaram de estar em vigor. Mas este capítulo é um capítulo fundamental no livro de Efésios, onde Paulo está a tratar da questão da unidade em Cristo. Este capítulo 2, e aliás todo o livro, tem como tema principal a unidade em Cristo. E o capítulo 2 vai mostrar como é que a unidade em Cristo é possível. E então nós vamos explorar um pouco esse texto e vermos o que Paulo quer realmente transmitir com esta mensagem. A primeira coisa que nós vemos neste capítulo é a menção da paz. Diz aqui que Jesus é a nossa paz. Ora, não combina com Jesus, o Rei da Paz, criar muros, criar barreiras de separação entre as pessoas. Não é verdade? Portanto, Jesus vem promover a paz. Mas que tipo de paz Jesus vem promover? A paz no Antigo Testamento é shalom. Às vezes nós reduzimos o shalom a simplesmente a ausência de guerra. Mas shalom vai muito mais além do que isso. Shalom foi traduzido em grego pela palavra eirene, que quer dizer o bem-estar total. Não é? E não é por acaso que os judeus até hoje utilizam shalom para as coisas do dia a dia. Por exemplo, para desejar felicidades. Não é? Um sábado feliz, Shabbat Shalom.
não é? Um dia feliz, Shalom, Yom Tov. Não é? Tudo isso para dizer que o dia seja bom, que haja uma paz, mas não aquela paz exterior, mas a paz interior. E é curioso que Israel tem guerra todos os dias, mas eles desejam a paz 24 sobre 24 horas um ao outro. E aqui diz que Jesus é essa paz que nós procuramos, não é? Esse bem-estar total que envolve todas as dimensões do próprio ser humano. É interessante começar o texto com isso, porque depois Jesus vai fazer menção de um tal muro que separa dois povos. Logo a seguir nós vemos que Jesus diz que, aliás, Paulo diz que Jesus fez que ambos os povos se tornassem um único povo. Que povos Paulo está aqui a mencionar neste texto? Judeus e gentios. Quando nós lemos o versículo 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós outrora erais que? Gentios. Mas Paulo, quando fala aqui dos gentios, parece que ele vai falar só do lado negro dos gentios. E então ele diz aqui, se vocês continuarem na leitura, vão perceber que Paulo diz que os gentios eram, primeiro, gentios na carne. Isso quer dizer que eles nasceram gentios. Eles não têm qualquer ligação de sangue com os judeus. Depois diz aqui que eles eram chamados de incircuncisão. Ou seja, eles não fizeram um pacto para pertencerem ao povo de Deus. Terceiro, diz que eles estavam sem Cristo. Dizer que eles estavam sem Cristo é dizer que não havia esperança nenhuma para o gentio. E eles estavam separados da comunidade de Israel. Paulo aqui faz lembrar que os judeus pensam que, não estando ligado à comunidade de Israel, não há salvação possível. Transpondo para o nosso dia, era a mesma coisa que pensar que uma pessoa que não faça parte da igreja adventista não vai para o céu. Exatamente a mesma crença. E depois ele diz que eles eram estranhos à aliança da promessa. Ou seja, a promessa que foi feita a Abraão, de que Deus abençoaria Abraão e abençoaria também a sua descendência, não faz parte, o povo gentio também não pertencia a esta promessa. Ou seja, eles estavam totalmente perdidos, não tendo esperança e estavam sem Deus no mundo. Não há pior descrição que nós possamos fazer para os gentios. Aliás, quando nós chamamos gentios, o termo até nem é tão correto. Nós devíamos dizer as nações, pessoas que são de outras nações. Porque a palavra gentio não tem um sentido pejorativo que às vezes nós pensamos que tem. Não é? Portanto, Paulo está a descrever aqui os gentios como estando completamente perdidos. E depois ele diz que Cristo faz o quê? Cristo vai buscar os perdidos. E Cristo vai ser a solução para os perdidos. Para aqueles que estão longe, que não têm a promessa de Abraão, que não pertencem à comunidade de Israel, que não fizeram circuncisão. Para essas pessoas que estão completamente perdidas aos olhos humanos, o que é que Cristo vai fazer? Cristo vai pegar neles e ele vai dizer no versículo 13: vocês que estavam longe, agora vocês estão como? Vocês estão perto. Por quê? Porque eu fui buscar a cada um de vós. Eu não sei se vocês já pensaram na vossa vida alguma vez e já acharam que vocês estavam completamente longe e afastados de Deus. Então esta mensagem é para ti. Este versículo, Deus diz que Ele foi buscar aqueles que estavam longe, aqueles que aparentemente não tinham qualquer solução. E então Cristo vai pegar neles e vai trazer para perto. Quando nós continuamos na leitura do verso, diz que Jesus destruiu a parede de separação.
que parede de separação, de que parede de separação Paulo está aqui a fazer menção? Que tipo de barreira? Eu acho que era o preconceito. O preconceito? Era um muro de separação? O pecado também era um muro de separação? Sem dúvida que estas coisas estão incluídas aqui na expressão Jesus veio desfazer o muro de separação. Destruir o muro de separação. É interessante que as palavras que aparecem aqui fazem alusão ao templo. O muro de separação. Este aqui não dá para ver muito bem, mas esta é uma imagem do templo na época de Cristo. Não é? Vocês, como veem aqui, esta é a parte do muro das lamentações que sobrou, mas o templo ficava aqui no centro. Isto aqui é o lugar santíssimo. Aqui dentro nós temos o lugar onde os sacerdotes podiam aceder. E aqui, esta parte de fora, onde tem um muro exterior, é a parte onde os gentios podiam ir, podiam estar. O sacrifício se fazia aqui neste lugar, tinha um altar de sacrifício, mas se vocês forem ver, tem um muro que separa a parte dos gentios do próprio templo em si. Aqui é um lugar santo. Não é? Então, eles não podiam nunca ultrapassar aqui o muro, passar para o outro lado do muro. O que tem consequências práticas, porque se um gentio nunca pode passar por um lado, nem sequer para o pátio onde se fazia o sacrifício, o que é que acontece com o gentio? Ele não tem perdão, ele não tem acesso a Deus, ele logo, segundo os judeus, ele não é salvo de maneira nenhuma, porque se a salvação para eles consistia em todo o ritual que eles faziam no templo, se o gentio podia vir até o pátio, mas não podia entrar, o gentio estava completamente perdido. E Paulo conhecia muito bem esta parte do muro, esta situação. Vocês sabem que aqui nesta parte as mulheres podiam entrar, mas a mulher também não podia ir mais além. Só que a mulher podia ir aí, mas passava primeiro pelo sacrifício. Ou seja, a mulher podia ser salva, mas o gentio nunca seria salvo. Vocês estão a ver que havia categorias de pessoas e havia classificação aqui no próprio tempo. E Paulo, com certeza, ao falar desse muro, ele estava a falar do muro de separação, ele estava a pensar no muro que existia no próprio templo de Jerusalém e que separava os judeus dos outros povos e das outras nações. Flávio Josefo é um historiador bastante importante no cristianismo, porque ele nasceu no ano 37 da época de Cristo, depois de Cristo. E ele presenciou a destruição do templo no ano 70, porque ele só faleceu nos anos 100 depois de Cristo. Ou seja, ele presenciou os maiores eventos da história e ele teve contato, inclusive, com a maior parte dos apóstolos. E ele vai escrever muita coisa em relação à própria vida de Jesus, que acaba por nos elucidar sobre muitas coisas complicadas da própria vida. E Flávio Josefo vai escrever, no livro Guerra dos Judeus, ele vai escrever que havia no templo, aqui neste muro, havia toda a volta do muro, havia uma placa colada à parede, e esta placa dizia as seguintes palavras: aquele que passar do muro para dentro será responsável, estão a ler, pela sua própria morte. Então não era uma coisa simples, mas era um caso sério, porque isto, o tentar entrar no templo e procurar Deus, procurar participar na salvação, significava morte certa para o gentio. E era difícil controlar, mas havia pessoas a verificar isso, chefes religiosos a verificar isso constantemente em todos os serviços. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 21, no versículo 26 a 36, nós vemos que Paulo foi criticado, foi acusado
de ter levado duas pessoas, dois gregos, para dentro do templo. Este facto não se confirma, porque Paulo não confirma que ele levou mesmo. Mas as pessoas suspeitavam dele, suspeitavam que ele tinha levado as pessoas, os gregos, para dentro do templo. Consequência dessa atitude de Paulo. Sabe o que aconteceu com ele? Paulo foi preso, Paulo foi julgado, e ele vai escrever a carta aos Efésios em Roma, justamente a partir da prisão. E ele foi preso, tinha sido preso justamente por ter feito entrar dentro do templo, mesmo que a acusação não seja verdadeira, ele tinha feito entrar dentro do templo pessoas que os judeus consideravam indignas de entrar dentro do templo. Então Paulo tinha esta noção de que o muro existia fisicamente, mas que nós deveríamos ultrapassar esta barreira física que havia no próprio templo e permitir o acesso a todas as pessoas à casa de Deus e à salvação. E é por isso que então Paulo, porque quando ele escreve este livro foi no ano 61, 62, e o templo ainda estava inteiro, intacto, porque o templo só foi destruído 8 a 9 anos depois. Né? E Paulo vai dizer, estava a falar deste muro que deveria ser destruído completamente. Então Paulo estava a utilizar esta figura do muro do templo como uma ilustração para a destruição que Jesus vai fazer na cruz deste muro, desta separação que havia entre judeus e o próprio gentios. Aliás, o próprio Paulo diz que agora com Cristo não há nem judeu, nem grego. Não há nem homem, nem mulher. Para Paulo, o templo deveria ser como? Deveria ser sem muros, sem separação, e todas as pessoas deveriam ter acesso direto ao templo, porque, na realidade, esta foi a missão de Deus. Ele veio buscar aqueles que estão longe para trazer até perto dele e terem a salvação. Agora, a pergunta que vocês podem estar a fazer é: mas por que ele fala aqui de mandamentos? Por que ele diz que ele desfez na sua carne, ou seja, através da sua morte na cruz, ele desfez a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças? Algumas pessoas que já são adventistas há mais tempo vão dizer: está a dizer aqui ordenanças, logo ele está a falar aqui da lei cerimonial. Como está associada à sua morte na cruz, ele está a falar da lei cerimonial. Ora, só uma novidade, talvez não seja uma boa notícia para vós, mas esta palavra ordenanças só aparece na Bíblia no IV século. Manuscritos antigos extremamente importantes deste texto não têm esta palavra. Não é? Ou seja, vem só a lei dos mandamentos. E se nós fôssemos entender o texto original, nós diríamos aqui, então está a falar mesmo dos mandamentos. E agora, o que é interessante é que nós temos esta expressão, quando vocês comparam esta expressão dentro do próprio texto, ela equivale à expressão muro de separação. É tudo uma continuação. Paulo está a falar das mesmas expressões. Jesus vai destruir o muro de separação. Jesus vai destruir a inimizade que havia entre judeus e gentios. Jesus vai eliminar a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ou seja, essas três coisas. E como é que nós devemos compreender esta expressão? Quando nós pegamos na palavra muro, literalmente quer dizer o muro, a barreira que está no meio de duas pessoas e que divide ou separa duas pessoas. A barreira que causa inimizade entre duas pessoas, ou dois grupos de pessoas. E então, nós devemos pensar que a lei dos mandamentos deve ser alguma coisa que faça separação entre dois grupos de pessoas, ou duas pessoas. E a confirmação vem numa carta. Esta carta data do início do primeiro século, é a carta de Aristeu, que vai escrever que, na realidade, como é que o judeu considerava a lei. Vocês sabem?
Aristeu diz assim: através da lei, Moisés rodeou Israel de quê? De muros. Interessante que aqui ele faz a comparação entre a lei e o muro. E então, cada prescrição para Aristeu, cada prescrição da lei de Moisés era uma espécie de barreira de proteção que os judeus tinham contra quem? Contra os próprios gentios. E ele vai explicar que a lei servia de proteção para que os judeus não tivessem nenhum contacto com os gentios. Qual é a razão do evitar o contacto com os gentios? Vocês sabem? Estavam com os gentios, eles contaminaram. Eram os impuros da época. Não é? Tudo que não é adventista é impuro. Vocês concordam com esta frase? Eu já ouvi isso na Venezuela. Havia pessoas que achavam isso, que eram os do mundo. Mas há ninguém que não concorda, nem a Maria. Vai dizer que não. E vocês têm a razão. Não é? E então, eles tinham medo de se perverter. Eles tinham medo que, pelo contato com outras nações, eles pudessem vir a ser contaminados pelas outras nações. E por isso eles se apegavam às suas leis para se protegerem contra as outras pessoas. Vocês acham correto nós dizermos assim: nós não vamos misturar com outras pessoas porque nós guardamos o sábado? Não é um privilégio guardar o sábado? Olha, nós não devemos misturar-nos com outras pessoas porque nós somos vegetarianos. Não é? E eu podia aumentar a lista. Então era disto que Paulo está a falar. Não devem nunca utilizar a lei, por mais boa que seja, como uma espécie de proteção para evitar o contacto com outras pessoas que nós podemos considerar como pessoas impuras. Porquê? Qual é a razão para isto? Cristo foi buscar aqueles que nós estamos a considerar impuros. E o acesso à salvação para essas pessoas devia ser permitida. Não é? E então Cristo vai explicar aqui que Paulo vai explicar que não faz qualquer sentido nós pormos barreiras entre nós e as outras pessoas. E agora pergunto-vos: que tipos de barreiras nós estamos a construir hoje? Será que nós, pessoalmente, individualmente, nós podemos construir barreiras? Será que nós temos estado a impedir o acesso a outras pessoas ao templo, à casa do Senhor? Será que essas barreiras que nós construímos estão a impedir que as pessoas venham até a igreja e que procurem conhecer mais esse Deus que nós já encontramos? Sabem as barreiras modernas que nós temos? Quem estuda sociologia conhece algumas dessas barreiras. Nós classificamos as pessoas como a idade. Este é muito novo. Este é muito velho. Pelo sexo. É mulher, não pode estar em determinado sítio. A classe social. Eu não tenho muito interesse em fazer amizade com aquele porque é muito pobre. Não é? Se calhar é melhor eu dar o primeiro assento a uma pessoa rica. E agora vou-vos dar aqui um exemplo. Imaginem que o presidente da Câmara de Santa Cruz vinha fazer-nos uma visita à igreja. Qual era o lugar que nós oferecíamos ao presidente da Câmara de Santa Cruz? Eu acho que trocaríamos esses bancos. Se nós soubéssemos com antecedência que ele viria nos fazer uma visita, nós arranjaríamos uns sofás confortáveis para que ele pudesse estar bem sentadinho. E agora, que lugar nós damos a um mendigo ou a uma pessoa que nós tenhamos encontrado na rua e que convidássemos para vir à igreja? À frente? Sara está a dizer à frente. Mas sabem o que acontece? E isso eu digo-vos, e eu já vi isso com os meus olhos em pelo menos 2 igrejas adventistas. O mendigo, com um cheiro mau, senta-se sempre no último banco porque ele tem vergonha. E sabem o que acontece dentro da igreja? Há um movimento de membros que têm vergonha de sentar nos primeiros bancos, mas nesse dia esses membros deslocam-se todos e vêm para a frente. E o mendigo fica sozinho. E a situação mais caricata que eu já vi foi um mendigo participar de um almoço em conjunto
e puseram-lhe uma mesa sozinho. Ele era tão especial que ele tinha que estar numa mesa sozinho enquanto os irmãos estão numa mesa em família a comer, porque ele era mendigo. Estão a perceber? É mais uma barreira que nós podemos construir. Sabem que outra barreira nós temos? A cor da pele. Não é? A cor da pele interfere bastante na nossa relação. Não é? Na sociedade que nós vivemos hoje, a cor da pele conta muito. Não é? Eu já tive que explicar em França a algumas pessoas que a melanina e a inteligência não têm nada a ver. Eu não consegui, acho que nenhum cientista conseguiu ver a ligação entre a inteligência e a melanina. Ou seja, nós podemos ser mais torradinhos ou menos torradinhos e conseguirmos ter um cérebro a funcionar em pleno como qualquer outra pessoa. E é muito difícil para algumas pessoas compreenderem isso, não é? Há mais uma barreira que nós erigimos dentro das nossas comunidades. Vocês sabiam que certas nacionalidades têm mais valor do que outras? Vocês sabiam que, por exemplo, na Alemanha, no aeroporto, tu perdes tempo se tu tiveres um passaporte fora da União Europeia? Tu sabias que as perguntas são completamente diferentes só pelo facto de nós termos passaportes diferentes? Barreiras. Será que dentro da nossa igreja isso acontece? Será que nós podemos estar a ser pedra de tropeço para outras pessoas por causa da nacionalidade que elas têm? E vocês sabem, a barreira mais comum na igreja é o nível de instrução. Este tem licenciatura, de certeza deve ser nomeado com um determinado cargo. E o outro fulano que não teve muita sorte na vida, não conseguiu ter essa bendita licenciatura, se calhar não é tão habilitada para falar em nome de Deus. E agora pergunto-vos, qual dos apóstolos tinha licenciatura? Jesus se enganou a escolher essas pessoas, não é? Quantas vezes Jesus foi buscar aqueles que estão afastados da casa de Deus? Foi buscar os marginalizados, não é? Vocês estão a ver que Jesus foi aquele que quebra barreiras. Todo tipo de barreiras e preconceitos são quebrados pelo nosso Jesus. A religião, o regime alimentar. Irmãos, há quem pense que nós somos salvos pela soja. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Mas há uma insistência nesse facto que às vezes tem pessoas que têm um desgosto de vir à igreja para não ouvir mais esses comentários. Não é? Será que nós estamos a criar barreiras à frente dessas pessoas? Lembrem-se, Cristo veio destruir todas as barreiras. Eu digo mesmo, todas as barreiras. Ele veio reconciliar. O mais engraçado nesse texto é que ele, quando termina, diz que, no versículo 16, pela cruz, pela morte de Cristo na cruz, ele veio reconciliar quem? Eu pensava que fosse só os marginalizados. O que é que ele está aqui a dizer? Há problemas também com os que estão perto. Eu vim reconciliar ambos com Deus. Irmãos, nós não devemos nunca esquecer disso. Ninguém está tão bem que não precise de Deus. Podemos estar dentro da igreja e completamente perdidos. Podemos estar longe e Jesus vai buscar-nos onde nós estamos. Eu pergunto-vos, será que tu queres participar nesta grande obra de Cristo de unidade dentro da igreja? Será que tu queres participar também na destruição, como as pessoas fizeram em Berlim, na destruição de todos os muros e preconceitos que existem dentro da igreja? Então, este é o convite que Deus te faz esta manhã. Nós possamos terminar com este pensamento.